Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Correção das questões de matemática da prova realizada no dia 19 de novembro de 2023, prova para a Guarda Civil Municipal, Prefeitura Municipal de Itapetininga, Banca GSA, Consultoria e Pesquisas em Instituições Públicas, Sociedade Civil Limitada. Portanto, gabarito extraoficial das questões de matemática que foram aplicadas ontem. Vamos então para os comentários das questões. Antes, um agradecimento especial aos nossos amigos Gênesis Henrique e Thaís Fernanda, que enviaram as questões para que nós fizéssemos os comentários das questões de matemática. Questão número 11. Em uma empresa, 5 funcionários realizam uma determinada tarefa em 2 horas de trabalho. Com mais 3 funcionários de mesma capacidade de trabalho que os primeiros, essa tarefa seria realizada em... Então, tenho um problema, uma questão envolvendo 2 tipos de grandezas: quantidade de funcionários e tempo para a realização da tarefa, do trabalho. Portanto, vamos utilizar uma regra de 3 simples. Para facilitar, sempre nós colocamos a tabelinha. Então, vejam. Funcionários e tempo. 5 funcionários realizam em 2 horas, com mais 3. Então, aqui nós temos que tomar um cuidado. Foram acrescentados 3 funcionários. Portanto, de 5 funcionários, nós temos agora 8. Realizarão em X horas. Essas 2 grandezas, funcionários e tempo, elas são grandezas inversamente proporcionais. Uma vez que, aumentando os funcionários, nós temos que o tempo irá diminuir. Vejam as alternativas. De 2 horas passou para 1 hora e 2 minutos, 1 hora e 15, 1 e 25 e 1 e 45. Portanto, essas 2 grandezas sendo inversamente proporcionais, para facilitar, nós colocamos sempre seta para baixo e seta para cima, indicando que essas grandezas são inversamente proporcionais. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, eu já posso escrever a equação direto, fazendo desta forma: 8 vezes x, 8x, é igual a 5 vezes 2, 10. Portanto, x, que é a quantidade de horas para a realização do mesmo trabalho, quando temos 8 funcionários, vai ser 10 dividido por 8. Efetuando essa divisão aqui, eu tenho uma decimal exata. Dá exatamente 1 hora, 25 centésimos de hora. Então, cuidado, não vão responder que é esta alternativa aqui. Uma vez que essa parte decimal aqui corresponde a 0,25 de 60 minutos. Portanto, não representa 25 minutos. É exatamente 0,25 vezes 60, que multiplicando dá exatamente 15 minutos. Portanto, o tempo correspondente a esses 8 funcionários vai ser 1 hora e 15 minutos. Letra B. Lembrando, é um gabarito extraoficial. Questão número 12. Considere os conjuntos A e B, sendo o conjunto A formado por todos os números inteiros positivos menores que 500. Então, observe essa condição. E o conjunto B, formado pelos elementos de A, que são divisíveis por 7. Portanto, os elementos que estão no conjunto B são aqueles que são múltiplos de 7. Então, a pergunta é: qual a quantidade de elementos que pertence a A, mas não faz parte de B? Ou seja, a diferença da quantidade dos elementos de A menos a quantidade dos elementos de B. Então, vejam, o conjunto A, temos que tomar cuidado. Números inteiros começa do 1, uma vez que 0 não é positivo. Então, presta atenção. E inteiros
positivos. Então, 1, 2, 3. Menores que 500, então até 499. Esta sequência numérica de números inteiros vai ter exatamente 499 elementos. Então, já tem o conjunto A. Logicamente, vai ser menor que 499, que é exatamente as alternativas. O conjunto B, por sua vez, são números divisíveis por 7. Divisíveis por 7 significa que são os múltiplos de 7 inteiros. Então, tem positivo. Então, tenho o primeiro múltiplo de 7, 7 dividido por 7, 1. 14 dividido por 7, 2. 21 dividido por 7, 3. E o último, que é o 497, eu já fiz o cálculo, dá exatamente 70. 498 e 499, portanto, não é divisível por 7. Esse conjunto aqui forma uma sequência aritmética. Só que tem uma expressãozinha para calcular a quantidade de números, fazendo assim, ó, o último elemento, que é o 497, menos o primeiro, que é o 7, dividido por 7. Isso aqui vai dar 490, dividido por 7 dá 70, mais 1. Portanto, esse conjunto B tem exatamente 71 elementos. 71 números que são divisíveis por 7. Portanto, a quantidade de números que estão no conjunto A, mas que não estão que não pertence a B, eu tenho que tirar desses 499, tirar esses 71, que dá exatamente 499 menos 71, que dá 428 elementos. Epa, não tem alternativa correta. Portanto, esta questão aqui, acredito que deve ter uma revisão. Ela deve ser anulada, uma vez que 428 não aparece na alternativa. Provavelmente eles vão considerar como resposta 429. Daí está considerando o 500 aqui nesse primeiro conjunto. A resposta correta é exatamente 428, ou seja, dos números desse conjunto A, mas que não deve pertencer a B, quer dizer, tirando os elementos de B, restam 428. Portanto, isso aqui provavelmente é uma questão que cabe recurso. Questão número 13. Questão um pouquinho difícil e trabalhosa, uma vez que envolve potências de porcentagem e aqui tem uma dízima periódica. Ele quer calcular 20% elevado ao quadrado de esse valor. Esse D aqui significa que eu devo calcular 4% vezes esse valor. Então, veja, 20% ao quadrado, isso aqui, na prática, não é nunca utilizado. Vejam, eu tenho 20% ao quadrado é 20 centésimos elevado ao quadrado. Simplificando um zero com esse um zero, eu tenho 2 décimos elevado ao quadrado. 2 décimos ao quadrado é 4 centésimos, que é exatamente 4%. Eu vou deixar em forma de fração e vou calcular essa dízima periódica. Esse número aqui, 1,21, com esse tracinho aqui em cima, significa que é uma dízima periódica simples, onde o 1 é a parte inteira e o 21 é a parte periódica. Então, é esse número que é 1,21, 21, 21, 21 e assim por diante. Tem infinitas casas repetindo esse primeiro décimo e o centésimo. Então, como é que se transforma isso aqui em fração? Observe que é elevado a menos 1. Eu tenho que depois fazer o inverso. Isso aqui, presta atenção, é 1,21 com esse sinal, é esta parte inteira, que é o 1, mais a parte periódica, eu vou fazer assim, tem uma regrinha, é
a parte periódica, que é o 21, dividido pela quantidade de termos que estão na parte periódica, que é 2. Então, eu coloco 21,99 avos. Somando estas duas frações, cujo denominador é 99, eu tenho 99 mais 21 dividido por 99. Somando isso aqui, eu tenho exatamente 120,99 avos. Não dá para simplificar. Se eu dividir 120,99 avos, dá exatamente 1,21 reticências. Então, essa é a chamada fração geratriz. Só que eu tenho que multiplicar esse 4% aqui, porque aqui é D, vezes o inverso desse número. O inverso, porque é elevado a menos 1. O inverso é 99, 120 avos. Então, eu tenho aqui 20% elevado ao quadrado de, isso aqui vai ficar 4 centésimos, vezes o inverso, que é 99, 120 avos. Multiplicando isso aqui, não vou nem simplificar, dá 396 sobre 12.000, é o 120 vezes 100, 12 mais 3 zeros. Efetuando essa divisão aqui, eu encontro 0,033. Só que o resultado pergunta, esse número na forma decimal representa quantos por cento? Basta multiplicar por quanto? Multiplicar por 100, que dá exatamente 3,3%. Letra A. Questão bem interessante, um pouquinho complicada. Questão número 14. Na tabela a seguir, são apresentados os atendimentos feitos no salão de cabeleireiros nos meses de março, abril e maio. Ou seja, atendimento nos 3 meses da seguinte forma. Então, tenho os clientes atendidos por especialidade nos meses de março, abril e maio. Nós temos aqui 4 especialidades, desculpa. Escova, tinturas, hidratações e corte. Em março, tivemos 90 escova, 40 tinturas, 20 hidratações, 30 cortes. Abril, 130, 35, 45, 50. Maio, 100, 45, 30 e 35. Vamos resolver isso aqui. Primeiramente, as alternativas. Bom, não precisamos nem ler, depois a gente faz os comentários. Vamos calcular primeiro aqui a quantidade de escovas nos 3 meses, que vai dar, somando isso aqui, dá 320. Quantidade de tinturas, 120. Somando esses valores, dá 320, 120, 95 aqui e 115. Agora vamos somar a quantidade de atendimentos nos meses. Março, somando isso aqui, dá exatamente 180. Somando aqui dá 260, somando 210. Portanto, já temos todos os dados. Agora nós temos que analisar alternativa por alternativa. Vamos verificar a primeira. O que diz a primeira alternativa? A cada 6 atendimentos em março, foram feitos 7 em maio. Então, eu tenho que fazer a razão entre os atendimentos do mês de março, que é esse valor, sobre o atendimento de maio, que é esse aqui. Então, eu tenho março para maio, eu tenho a razão 180, 210. Posso cortar esses 2 zeros aqui, só que eu não vou efetuar a divisão. Eu vou simplificar a fração por 3. Dividindo por 3 aqui dá 6, 21 por 3 dá 7. O que significa isso? Que para cada 6 atendimentos em março, foram feitos 7 atendimentos em maio. Portanto, sem necessidade de analisar essas outras alternativas aqui, eu encontro exatamente a alternativa letra A.
Questão número 15. Uma questão de regra de 3 simples. De modo geral, a dosagem de cloro de piscina é de 4 para 1 metro cúbico. Esse item aqui, coloquei água, não tem na questão. Só pode ser a razão entre quantidade de cloro e quantidade de água. 1 metro cúbico de quê? De água. Assim, uma piscina de 25 mil litros do quê? De água. Também não tem na questão original. Eu que acrescentei aqui. Serão necessários quantos quilos de cloro? Vocês observaram que nós temos uma primeira questão, que é uma regra de 3 simples inversamente proporcionais. Com certeza, isso aqui não pode ser inversamente, porque a banca não iria colocar 2 questões de grandezas inversamente proporcionais. Então, aqui vai ser diretamente proporcionais. Então, vejam, embora não tenha colocado esse aqui, a quantidade de água da piscina, não significa que vai ser anulada. Eu tenho, então, quantidade de cloro em grama e quantidade de água em metros cúbicos. Lembrando, 1 metro cúbico corresponde a uma caixa d'água de 1000 litros. Então, eu já vou transformar esse 1 metro cúbico aqui em 1000 litros. Então, eu tenho 4 gramas de cloro para 1000 litros de água. A pergunta é, se a piscina tem 25 mil litros, quanto terá de cloro? Logicamente, essas 2 grandezas são diretamente proporcionais. Quanto mais água na piscina, mais cloro deverá ser adicionado. Então, seta para baixo, seta para baixo. Então, aqui eu vou escrever a proporção. Se são diretamente proporcionais, 4 está para x, assim como 1000 está para 25 mil. Posso cortar 3 zeros, então fica x vezes 1 dá x, 4 vezes 25 dá 100. Então, x corresponde a quanto? 100 gramas de cloro. Lembrando, 1000 gramas corresponde a 1 quilo. Então, eu só tenho que dividir isso aqui por 1000. Então, transformando isso aqui em quilogramas, em quilos de cloro, eu divido por 1000, dá exatamente 0,1 quilos de cloro. Alternativa letra A. Então, estas foram as 5 questões da banca GSA para o concurso de Guarda Civil Municipal realizado nesse dia 19 de novembro de 2023, Prefeitura Municipal de Itapetininga. Lembrando que é um gabarito extraoficial. Gostaram? Então não esqueçam, façam a inscrição no meu canal. Lembrando a todos que eu vou fazer comentários das questões de conhecimentos específicos que abordam Constituição Federal, ECA, Estatuto do Idoso. Eu vou verificar depois quais questões que eu vou colocar no meu canal. Ative o sininho, assim receberão notificações das demais videoaulas. E se você gostou desta videoaula e também das videoaulas que estão na playlist Banca GSA ou concursos para a Guarda Civil Municipal, dê um like, porque isso é muito importante para o crescimento do canal e também uma forma de vocês retribuírem as visualizações das videoaulas do canal. E, se possível, compartilhe com seus amigos as videoaulas do meu canal. Um lembrete especial, nós temos aqui no nosso canal o link do Valeu Mais. Se vocês quiserem colaborar, a família agradece. Alguns amigos já colaboraram. Aguardo a colaboração de vocês. E se você está estudando para concursos públicos de Guarda Civil Municipal, cliquem na playlist Banca GSA ou então Banca
para concursos de Guarda Civil Municipal. Lembrando que nós temos em dezembro mais 2 concursos de Guarda Civil Municipal em municípios do estado de São Paulo. E também em janeiro. Lembrando também que nós temos playlist com questões de conhecimentos específicos. Constituição Federal, Estatuto Geral das Guardas Municipais, ECA e também Estatuto do Idoso. Espero que vocês tenham gostado e até as próximas. Lembrando novamente, é um gabarito extraoficial. Um grande abraço a todos.